Recentemente eu decidi tomar vergonha na cara e finalmente fui assistir um filme Minecraft. Já faz alguns meses que o filme lançou, mas eu evitei assistir porque eu confesso que estava com muito preconceito. Com os gráficos, com os personagens, com a possível falta de qualidade do filme. Mas depois de deixar o preconceito e a preguiça de lado, eu decidi assistir o filme e eu tenho que admitir que ele me surpreendeu. É pior do que eu pensei que fosse ser. Eu poderia começar a listar motivos como é infantil demais, e também dizer que nada do roteiro faz o menor sentido, mas eu confesso que eu tenho medo de ser atacado por crianças na rua. E além do mais, eu tenho que ser sincero, que o que mais me incomoda no filme não é nem a qualidade dele em si, apesar de que é muito ruim, e sim o jogo. E eu estou falando do Minecraft. Não esse Minecraft, e sim o Minecraft Story Mode. E para quem já conhece esse jogo, eu peço que por favor me mande uma mensagem que eu preciso muito de alguém para conversar sobre esse jogo. Agora, para quem não conhece, deixa eu te contextualizar. Existe ou existia uma empresa de games chamada Telltale Games, que é ou era, focada em desenvolver histórias interativas, que são jogos focados em narrativa, onde você pode fazer várias escolhas que teoricamente mudam bastante o andamento da história. O melhor exemplo provavelmente é a série de jogos de The Walking Dead, que inclusive é da própria Telltale. E em 2015, em uma parceria entre a Telltale Games e a Mojang Studios, nasceu Minecraft Story Mode, um desses jogos assim focado em história que se passava no mundo de Minecraft. O jogo foi até que bem recebido, mas não demorou muito para muita gente começar a reclamar do jogo, já que ele tinha pouca exploração e era basicamente só diálogo. Era um jogo de Minecraft que parecia mais uma série da Netflix do que um jogo de fato. E parecia tanto que em 2018 a Netflix acabou entrando na parceria e o Minecraft Story Mode acabou ganhando um remaster que virou uma série na plataforma, no estilo Black Mirror, onde você faz escolhas e a série anda. Inclusive tinha até dublagem em português, simplesmente épico. O grande problema é que os jogos da Telltale eram basicamente todos usando o nome de franquias que nem eram deles. E isso significa que eles tinham que pagar licenciamento. Isso era caro. Muito caro, o que acabou virando um prejuízo pelo alto custo de licenciamento e fez com que a empresa acabasse declarando falência. Por isso que em alguns momentos eu falei era. Alguns jogos da Telltale ainda estão na Steam, inclusive a série do The Walking Dead, e a empresa parece que foi revivida recentemente, mas infelizmente o Minecraft Story Mode não resistiu à falência da Telltale. E tanto o jogo quanto a série saíram do ar no mundo inteiro. E hoje, uma chave da Steam desse jogo custa mais de R$1.000. E tá bom, eu sei o que você deve estar pensando. Estaria legal, mas o que isso tem a ver com o filme Minecraft? Eu te respondo que eu não faço a menor ideia. Não, calma, é brincadeira. Na verdade, o que tem a ver é que, na minha humilde opinião, Minecraft Story Mode era o verdadeiro filme de Minecraft. Quer dizer, não era exatamente filme, e sim uma série interativa, mas acho que ele entendeu o que eu quis dizer. Então, quando anunciaram que iriam fazer um filme de Minecraft, eu lembrei dessa série e comecei a pensar coisa tipo: caramba, os caras estão fazendo um filme, mas trazer o Minecraft Story Mode de volta que é bom? Nada. Então, antes mesmo do filme lançar, eu já não ia com a cara dele. E assistir o filme só fez eu reforçar esse pensamento de que deveriam ter focado no Minecraft Story Mode. Teria sido melhor ver No Minecraft Story Mode. E é por isso então que eu resolvi aparecer e falar sobre Minecraft Story Mode, que para mim é o verdadeiro filme do Minecraft. Opa, se vocês prestarem atenção no resto do vídeo, vocês vão perceber que eu falo o Jesse em vez de a Jessie, mesmo tendo escolhido o personagem feminino. Isso acontece porque, bom, quando eu estava narrando eu pensei que eu iria usar as gravações com o personagem masculino, mas na hora eu acabei baixando do personagem feminino e vai ficar por isso mesmo, né? Então, relevem aí. Há muito tempo surgiu um lendário grupo de heróis chamados de A Ordem da Pedra. Grupo esse formado por 4 membros: Gabriel, o guerreiro, Elgard, a engenheira de Redstone, Magnus, o ladino, e Soren, o arquiteto e líder da Ordem da Pedra. Esses 4 heróis enfrentaram diversas aventuras e desafios, mas tiveram seus nomes marcados na história após terem derrotado nada mais nada menos que o Ender Dragon, fazendo com que a lenda da Ordem da Pedra se tornasse eterna. Após essa narração, que inclusive é muito boa, o jogo série passa para uma casa na árvore, onde apresenta o grupo de amigos formado por Jesse, que é o protagonista do jogo, Axel, Olivia e, o mais importante de todos, Ruben.
que é o melhor porco das animações, simplesmente. Essa turma aí são basicamente os perdedores da história, sabe? Aquele tipo de protagonista que ninguém liga até se tornarem, né, os protagonistas. E acho que é basicamente isso. Eles estão discutindo sobre participar da Endercon, que é um concurso anual de construções, que inclusive é uma referência aí ao Beauty Battle. E, além disso, eu acho meio óbvio, né, mas eu vou interromper aqui pra falar que a partir daqui o vídeo vai conter spoilers de Minecraft Story Mode. Então, se você tem a intenção de, sei lá, se aventurar nos 7 mares para poder jogar, ou zerar o jogo no YouTube, eu já deixei avisado. Dito isso, vamos prosseguir. Eu dizia que esse grupo de amigos pretende participar de uma competição de construção, e nesse ano, os ganhadores poderão ir para o evento da Endercon e conhecer nada mais, nada menos, nada mais que Gabriel, o guerreiro, pessoalmente. Motivados, Jesse e sua turma se esforçam para coletar material e construir algo legal o suficiente para chamar a atenção dos jurados. Lá, nós fomos apresentados aos Ocelots, que é um outro grupo de amigos aí, que são basicamente os bullies da história. Ora, se não é a ordem dos perdedores. Opa, o esquadrão da derrota chegou. Eles são rivais do grupo do protagonista e bem babacas. Só o líder deles, que é o Lucas, que não é tão babacão assim. E também conhecemos a Petra, que é uma das melhores personagens, que é amiga tanto de Lucas quanto de Jesse. Ela é bem da hora. Se precisarem de alguma coisa, sabem onde me achar. Nenhum de nós sabe onde te achar. Exato. Bom, Jesse e seus amigos acabam construindo algo bem legal e que chama mais atenção do que o beacon colorido que os Ocelots fazem. E, por causa disso, um dos membros do grupo, na causa dos Ocelots, acaba soltando lava em cima de Ribby, coitado, que sai correndo para a floresta e faz com que Jesse tenha que sair correndo e procurar por ele. Ele até encontra, mas a noite chega e um monte de monstros começa a surgir. E, pra melhorar tudo, a espada de madeira do Jesse arrebenta. Agora deu caralho mesmo. Por sorte, a Petra ouve os gritos estridentes de Jesse e aparece para ajudar, levando Jesse para seu esconderijo nas minas, onde dá a ele material para fazer uma espada de pedra. De lá, eles vão juntos para Endercon. E lá, Petra e Jesse vão se encontrar com um cara muito do suspeito que quer comprar um crânio de Wither da Petra por um diamante, mas que acaba passando a perna nela. Isso não é um diamante. Não, é lápis lazuli. Então a missão agora se torna ir atrás desse cara suspeito para pegar o diamante ou pelo menos recuperar o crânio de Wither da Petra. Assim, Jesse, Petra, Axel, Olivia e até mesmo Lucas acabam indo se juntando para ir atrás desse esquisitão. Assim eles acabam chegando no porão do cara, né, e encontram um baú que tem 3 crânios de Wither e também um corpo de areia da alma. Já sabe onde isso vai dar, né? E para melhorar, o porão ele fica bem embaixo de onde o Gabriel está se apresentando e está cheio de gente lá. Mas, se você prestar atenção um pouco nesse corpo de Wither, esse negócio tá um pouco esquisito. Tem um bloco diferente no meio do corpo de areia das almas. Para os menos sabidos, esse é o bloco de comando. É um bloco que existe mesmo no Minecraft, mas que ele só consegue ser obtido no modo criativo através de um comando. E que tem o poder de executar, bom, comandos do jogo, só que automaticamente. E o fato dele estar no meio do Wither vai ser importante mais tarde. O pessoal até tenta avisar o Gabriel sobre o Wither no porão, mas ele ignora. E nesse momento o Ivor, que é o nome do cara lá estranho que roubou a Petra, aparece e interrompe o discurso do Gabriel. E invoca o Wither que começa a destruir tudo, né? Obviamente o Ivor pede o controle do Wither, mas nada temo, porque ele tinha preparando o Elixir que era capaz de derrotar o Wither com um ataque só. O quê? Mas é claro, se isso funcionasse não haveria o jogo. Então o Elixir falha, porque o Axel acaba roubando o Elixir original lá no porão. Aí, na hora de jogar o Elixir original do Wither, ele acaba tampando o bloco de comando, o que faz o Elixir se tornar inútil. Aí, meu irmão, o estrago já tá feito. E só pra colocar uma cereja no bolo, esse Wither com bloco de comandos consegue absorver blocos, o que deixa ele mais maior de grande e mais poderoso, o que faz com que ele se torne uma tormenta de Wither. Pra quem não sabe, é daí que veio a tormenta de Ribby, que é esse Wither sinistro aí. Todo mundo sai correndo do lugar e acabam indo pra fortaleza do Gabriel, que, por ser feita de obsidiana, teoricamente poderia proteger o pessoal. Assim começa uma sessão de parkour de Taubaté e o pessoal chega finalmente até a fortaleza do Gabriel, que, apesar de ser feita de obsidiana, acaba sendo quebrada pela tormenta de Wither do mesmo jeito. Assim como alternativa, resta o pessoal passar por um portal do Nether e ir pro outro lado pra conseguir fugir da tormenta. Nessa hora, o Gabriel acaba sendo atacado pelo Wither e, após ser salvo por Jesse, entrega um amuleto a ele e pede para ele encontrar os outros membros da Ordem da Petra para que eles consigam derrotar a Tormenta de Wither. A Tormenta começa a atacar Gabriel e Petra. Jesse até tenta ajudar os dois, mas ele acaba recebendo um golpe e é mandado à força pro Nether. Depois disso, a Tormenta acaba quebrando o portal a partir do Nether, o que faz com que todo mundo fique preso do outro lado. Vocês de novo.
O pessoal começa a ser atacado por guests e tem que usar uma rede de carrinhos que foi construída pela Ordem da Pedra há muito tempo para poder sair daquele lugar, através de um outro portal que também foi construído pela Ordem da Pedra há muito tempo. Eles conseguem finalmente sair do Nether e chegam até o antigo templo da Ordem da Pedra, onde é revelado que o Ivor, na verdade, foi um dos membros originais da Ordem da Pedra. Só que o seu nome ele nunca é citado nas histórias sobre a Ordem, e isso meio que explica porque ele estava com tanta raiva do Gabriel. Usando o amuleto, é possível achar a localização de Magnus e Ellegaard da Ordem da Pedra. Mas como essa é uma série interativa barra jogo, né? O primeiro episódio termina quando a gente escolhe um deles para ir atrás. E caramba, esse primeiro episódio é cinema absoluto, não tem como. O outro capítulo começa, né, no caso o segundo, com os personagens vindo atrás do membro da Ordem da Pedra que você escolher. Mas se você quiser saber o que acontece depois, o problema é seu, porque eu não vou contar. Mas veja pelo lado bom, agora você tem a oportunidade de assistir os episódios por conta própria e sem spoiler. Por nada, hein? Só lembrando que isso daqui é um resumo. Tem um monte de coisa que acontece ainda na história, eu acabei nem mencionando. Tipo, tem um monte de escolha que dá pra ser feita e etc. Só que é aquilo. O episódio tem mais de 1 hora de duração, então não dá pra citar tudo se o vídeo não tiver 1 hora. O jogo também está cheio de referências ao Minecraft, como o próprio bloco de comando e a referência ao Biribero que eu já citei, e é um prato cheio pra quem é fã de Minecraft. Só que, diferente do filme, o protagonista não é o Steve, e também não é Alex. E tem muita coisa recente, né, no caso dos jogos do Minecraft, que não existem no Minecraft Story Mode, como por exemplo os Piglins, que não existiam na época que o jogo foi lançado. Sinceramente, esse jogo barra série é mais nostálgico do que qualquer outra coisa. A história dele é bem feita, apesar de ter alguns furos e não ser tão madura quanto a de outros jogos da Telltale, até porque é um jogo pra família, mas ao menos a história consegue ser para toda a família, sem ser infantiloide. Diferente de um certo filme aí. Mas relaxa que eu não vou começar a comparar o jogo e o filme, porque eu acho que já ficou até bem clara a minha preferência. Então, meio que não faz tanto sentido ficar falando. Além disso, o objetivo nem era ficar comparando as duas obras. O ponto sempre foi... Peraí, qual era o ponto mesmo? Bom, fala pessoal, sejam bem-vindos ao TDH Game. O ponto era mais apresentar o Minecraft Story Mode pra quem nunca ouviu falar antes. Além de, claro, né, puxar um pouco o saco desse jogo que foi esquecido por muitos e que, honestamente, eu acho que foi muito injustiçado quando lançou. Como eu disse, era um jogo com o nome do Minecraft que não era um sandbox. Isso fez muita gente torcer o nariz e odiar o jogo. E eu confesso que eu até entendo. Mas, se ignorarmos esse pequeno, grande detalhe, dá pra ver que o Minecraft Story Mode é uma grande homenagem, sabe? É algo feito com carinho por pessoas que entendiam o jogo. E me deixa triste o fato de que o jogo foi parar no limbo, sendo tirado de todas as lojas e da Netflix. E eu espero muito que a Microsoft um dia faça algum remaster do jogo e traga ele de volta das cinzas. Ah, eu quase esqueci de comentar, mas o jogo, apesar de hoje em dia ser bem esquecido, fez sucesso suficiente pra que na época eles acabassem lançando uma segunda temporada. Mas, sinceramente, eu prefiro nem falar sobre isso, que eu acho ela tenebrosa de ruim. Mas, né, ela existe e vale a pena comentar, né, só pra dizer que existe. Ah, e também tem a trilha sonora do jogo e da série, que foram feitas pelo Antimo e Wells, não sei se é assim que se pronuncia, e que, mano, é incrível. Sem exagero, é uma das melhores trilhas sonoras que eu já ouvi em jogos. Não é tão boa quanto a do Minecraft original, né, mas ainda assim é excelente. E eu acho que era isso, né? E eu acho que essa era a última coisa, tipo, relevante que eu tinha a comentar, né? Não consigo pensar em nada pra falar agora. Acho que só faltou pedir um like, né? Então deixa um like aí na humildade, sabe? Não tá custando nada ainda. E bom, acho que é isso, né? No mais, eu já falei o que tinha que falar. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. E até um próximo vídeo. Ah, e tem mais uma coisa.